Olá, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Pessoal, na última aula nós falamos sobre a arte concreta. Agora vamos estar falando sobre a arte neoconcreta nesta aula e sobre um artista chamado Hélio Oiticica. Esse conteúdo sobre a arte neoconcreta vocês vão encontrar na apostila de vocês, no capítulo 3, na unidade 3, na página 42, 43, até a página 46 e 7, tá? Mas nós vamos falar hoje em específico sobre a arte neoconcreta e o artista Hélio Oiticica. Na próxima aula nós vamos estar falando sobre a artista Lygia Clark, que também faz parte desse movimento artístico. Gente, o neoconcreto é um movimento artístico que surgiu aqui no Brasil. Ele surgiu no finalzinho da década de 1950. Ele surgiu por conta que os artistas sentiam que a racionalidade, a precisão, enfim, que eram características da arte concreta, não atendia mais os objetivos desse grupo de artistas. Então, eles perceberam que precisavam e que tinham a necessidade de produzir uma arte que fosse mais sensível, uma arte mais próxima ao espectador. E aí, com isso, surge o movimento neoconcreto, ou neoconcretismo. Então, o neoconcreto, gente, basicamente é essa arte que quer trazer o espectador mais próximo da obra de arte, que na verdade é fazer com que o espectador faça parte da obra de arte, que ele participe do processo, participe da obra, ou que, no caso, a obra ela só se torna obra de arte quando ela é manipulada pelo espectador, certo? Esse movimento artístico do neoconcreto, gente, ele teve vários artistas que fizeram parte, entre eles a Lygia Clark, a Lígia Pape, Hélio Oiticica, Ivan Serpa e o Amilcar de Castro, tá? São alguns dos artistas que fizeram parte desse movimento. E a ideia deles, então, era propor uma arte em que os sentidos, além da visão, que no caso que é a arte do concretismo, era uma arte só de contemplação. Então, nesse caso, a ideia dos artistas era que, além da visão, também pudessem ser estimulados outros aspectos, né? Que o espectador, a pessoa que está lá vendo a obra, ela pudesse sentir outros sentidos fossem aguçados, né? Não somente a visão. Então, que fosse uma relação um pouco mais próxima, mais íntima da obra de arte, tá? Então, no caso da contemplação, ela passa ceder lugar para a experimentação. O público experimenta. Bom, continuando, gente, então a ideia desses artistas era aproximar a arte e a vida, certo? E que a ideia desses artistas era de que a obra de arte ela não tinha sentido se ela não passava a existir, ela não ia passar a existir plenamente se ela não passasse pelas mãos das pessoas, pelo toque das pessoas ou pela reação das pessoas. Então, se trabalha muito essa inter-relação entre obra de arte e o público, tá? Então, as obras eram completas se elas fossem submetidas, tocadas, né, pelos visitantes, certo? Bom, continuando, nós temos o artista, o Hélio Oiticica, e aí, falando sobre ele para vocês, tem um pouquinho sobre esse artista lá na página 43, estava antes ali na imagem, né, para vocês, e também na página 46. O Hélio Oiticica, ele cria vários, dentro dessa ideia, então, da obra de arte, ele cria várias obras. Entre essas obras, ele criou uma série de obras. Então, o nome dessa série era Tropicália, e cada obra, então, tinha seu nome específico. E aí, uma delas, chamada Penetráveis, foi a mais famosa de todas. E o que ele fez? Ele criou labirintos, diversos labirintos, com materiais diferentes, como areia, asfalto, terra, tecido, corda, pedra, enfim, materiais diversificados. E as pessoas deviam passar por esses materiais, né, caminhar,
ficar descalço, tocar, sentir, descobrir as passagens desse labirinto. E a ideia do artista era trazer uma experimentação voltada para a ideia das favelas. Ele viveu por um tempo em favelas, mas é por uma opção. E esse artista, então, ele quer provocar essas sensações no espectador. Então, a obra de arte, ela só faz sentido se as pessoas entrassem, passassem por ela, tocassem nela. Então, essa era a ideia do artista, não só provocar sensação visual, mas sim outros tipos de sensações. E é um dos princípios da arte neoconcreta. Bom, outro movimento artístico, não, desculpe, ainda falando sobre essa série chamada Tropicália, né? Ela foi baseada numa música do Caetano Veloso, que ele usou o termo Tropicália e até ele fez enfim, várias canções, compôs um CD, digamos assim, com esse tema do tropicalismo, e aí depois vários artistas utilizaram essa ideia também do tropicalismo, tá? Então, como eu falei para vocês, nessa obra dependia muito da interação, né, das pessoas com a obra para elas poderem sentir o que o artista queria trazer. E aí, como eu coloquei para vocês, essa espécie de labirinto sem teto, ele remete às relações sociais e às sensações que as favelas brasileiras traziam para o artista. Então, aqui de novo, mais uma instalação, a gente chama, dessa obra Penetráveis, em que as pessoas entravam, passavam por dentro aqui, sentiam, tocavam, enfim. Então, a ideia era provocar sensações. Uma outra obra que o artista criou foi uma obra chamada Parangolés. Essa obra, gente, Parangolés, a ideia do Hélio Sica era, ele criou roupas, vestimentas. Essas roupas, essa obra, gente, foi em 1965 que ele criou, e a ideia dele era de que, 1964, quando ele criou essa obra, foi um período em que ele morou no Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, numa favela, e aí ele criou roupas que ele chamou de parangolé. É uma espécie de capas com camadas coloridas, e que a ideia do artista era que as pessoas vestissem isso, né, vestissem essas capas e elas dançassem ao som de uma música, se movimentassem. E essas capas, elas sugeriam também, né, vários movimentos conforme a pessoa ia se movimentando. Então, a ideia do artista era o quê? Que a obra dele, no caso aqui, só era obra de arte a partir do momento que alguém a vestisse, a usasse, se movimentasse com ela, né? Então, nesse momento, o Hélio Sica, ele acaba com essa distância que havia entre o artista e o espectador, né? Porque a obra só existia com a participação do público. Então, uma obra bem diferente, talvez nos cause, para vocês cause estranhamento, porque até então a gente não estudou nada desse tipo de arte. Essa obra de arte do artista Hélio Sica, ela é uma arte conceitual, que nós temos também essa parte da arte conceitual no finalzinho do capítulo 2, né? Sugiro que vocês leiam essa parte lá, que o que é uma obra de arte conceitual? É quando o artista ele tem a intenção de passar uma ideia, um conceito através da obra de arte dele. Não é aquela obra de arte que você vai olhar e vai dizer, já entendi, sei o que é, né? Como uma pintura, por exemplo. Não. Para você compreender essa obra de arte, ela vai muito mais além, ela necessita da interação do espectador. E também a interpretação fica bem diversificada, né? Vai muito de cada um também. Bom, seguindo aqui, então da obra do Hélio Sica dos Parangolés, que eu falei para vocês agora há pouco, né? E essa ideia era que o público vestisse a obra de arte e se movimentasse, né? Aqui tem uma imagem para vocês terem uma ideia como mais ou menos era as vestimentas que ele criou. E aí, claro, né, conforme as pessoas se movimentavam, ia criando linhas, padrões e cores diferenciadas, né? Com isso, gente, então o Hélio Sica quebrou esse paradigma, ele quebrou padrões, né, artísticos que ele tira a obra de arte da parede e traz a obra de arte para um cenário diferente, que era esse cenário em que as pessoas tinham que sentir e interagir com ela. Aqui nós temos uma outra obra de arte do Hélio Sica,
que é chamada de núcleos. Na verdade, o que ele fez aqui? Ele pegou, dentro da ideia da arte concreta, que era aqueles desenhos mais abstratos, mais racionais, formas geométricas, mas era numa tela plana que ficava numa parede. Então, ele faz essas figuras abstratas, essas figuras geométricas, pinta essas placas e pendura elas num salão, e as pessoas precisam atravessar essas placas, né? Elas precisam andar entre elas. Então, como se a placa bloqueasse partes do caminho das pessoas. Então, também é mais uma obra de arte em que a pessoa entrava na obra, né? Fazia parte dela, não somente passa em volta e contempla. Aqui tem aproveitei e trouxe para vocês verem também uma obra de arte do artista Jesus Rafael Soto, em que ele faz uma instalação muito parecida com a do Hélio Sica, mas ele usa filetes, né? Como se fossem pequenos fios, cordas, barbantes na cor azul, certo? Aqui tem mais uma imagem para vocês estarem vendo. Bom, galera, dessa parte da arte do neoconcreto e do Hélio Sica, eu quero que vocês façam um Memorex, um mapa mental, um resumo, como vocês acharem melhor, tá? Uma dessas 3 opções. Vocês vão fazer sobre essa parte que fala sobre a arte neoconcreta e sobre o artista Hélio Sica, tá? Então, para fazer isso, vocês vão usar as páginas 42, 43... Opa, peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para a gente não nos perdermos aqui. Exatamente, página 42, 43. Aí a página 44 e 45 vamos deixar de fora no momento, porque fala sobre a artista Lygia Clark, falaremos sobre ela em outra oportunidade. E a página 46 e 47. Então, vocês vão usar para fazer o Memorex, o mapa mental, ou o resumo de vocês sobre este conteúdo, a página 42, 43, 46 e a página 47, ok? Façam, fotografem e postem lá no Ava para eu poder depois estar avaliando essa atividade que faz parte dos nossos trabalhos, ok? Beijos, galera, se cuidem e até daqui a pouquinho.